Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna! É hoje um ano de conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas Thiago, por que você está falando assim de forma tão animada? Não estou animado não estou. Só, é claro, estamos em uma situação bastante complicada ainda, um ano depois desse conflito que teve início dentro das pretensões de Vladimir Putin de adentrar no território ucraniano, alegando uma série de motivos. O fato da Ucrânia fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o fato de ter na Ucrânia regiões tomadas por russos e esses russos serem separatistas, o que, de certa maneira, nos coloca até alguns questionamentos do porquê que, de fato, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Bom, se a gente fosse acompanhar mês a mês, desde fevereiro do ano passado, nós íamos começar a ver o seguinte. Em primeiro lugar, o objetivo era tirar o presidente Volodymyr Zelensky do poder e dominar a Ucrânia. Só que logo nos primeiros meses nós começamos a ver que, infelizmente, os planos de Vladimir Putin de fazer uma guerra rápida, de entrar rapidamente no território ucraniano, dominar, já que isso tinha acontecido em 2014, quando eles então entraram na Crimeia, Vladimir Putin achou que ia ser fácil. E alguns erros táticos colocados em prática pelo exército russo já demonstraram ali no começo da guerra, nos primeiros meses, que a Rússia faltou algumas aulas de história, principalmente em se tratando dessa questão relacionada a não subestimar o seu inimigo. E que Vladimir Putin não imaginava é que, em meio a isso, a pressão, principalmente por conta da questão energética, o fornecimento de gás que a Rússia tinha aí com a França, com a Alemanha, seria um dos aspectos que ia pesar na hora desses dois países votarem alguma resolução cedendo aos objetivos da Rússia, o que a gente sabe não aconteceu. E diante dessa situação, com alguns erros problemáticos no campo de batalha, com alguns recuos, tendo que ser feitos recuos, por exemplo, aí da própria capital ucraniana, Kiev, chama do jeito que você quiser, e cidades importantes, depois de fazer um referendo aí para obter o apoio dos separatistas da região do Donbass, onde tem aí Donetsk e Luhansk, Vladimir Putin entrou nos territórios, dominou, perdeu alguns desses territórios, depois voltou a entrar, dominando inclusive áreas aí como o sul, como Kherson, e aí, é claro, é uma região industrial muito importante, e aí o apoio que os países ocidentais, que querendo ou não, esse acaba sendo um conflito em que a OTAN não necessariamente pode ser completamente responsabilizada por isso, pelo fato de forçar a Ucrânia a fazer parte do seu território, até porque se essa foi uma promessa que a Organização do Tratado do Atlântico Norte fez, foi ainda para Mikhail Gorbachev antes da queda da União Soviética, antes de 1991. 1990, essa promessa tinha uma relação ali, geograficamente, mais concernente à Alemanha Oriental. Se depois, é claro, os ventos da defesa, da soberania, e vendo, é claro, aquilo que aconteceu em 2014 com a Crimeia, que deu aí praticamente um mar inteirinho aí para a Rússia, essa possibilidade
era grande. Não devemos esquecer que, em meio a todas essas situações, o governo de Kiev, o governo de Volodymyr Zelensky, contando com o apoio das potências militares que fazem parte da OTAN, contando com sistemas de defesa antiaérea, com mísseis, mais recentemente, agora começo de 2023, tanques modernos da Alemanha e dos Estados Unidos, a Ucrânia tem dado muito trabalho ainda para a Rússia. E no comecinho dessa semana, discursos extremamente acalorados de Vladimir Putin, abrindo mão de acordos militares que tinha, inclusive com os Estados Unidos, mostram que o conflito, infelizmente, não vai ter o fim que imaginávamos, embora hoje pode ser que exista até mesmo um papel do próprio Brasil, o qual criou um documento aí, na quinta-feira, dia 23, ontem, relacionado aí à possibilidade de se chegar a uma forma pacífica, e a Rússia pegou o documento, está começando a analisar isso tudo. Não posso dizer, não tenho como garantir que de fato vai ser dessa maneira, porque Vladimir Putin recentemente deu alguns outros discursos dizendo que, se for necessário, vai usar todos os armamentos possíveis. E nós sabemos que a Rússia, querendo ou não, é o país que mais ogivas nucleares possui, mais de 6.000, contando, é claro, com um aparato militar grandioso, com grandes dificuldades por conta do conflito, sim, perdas humanas irreparáveis. Até agora a gente sabe que, infelizmente, esse conflito fez aí mais de 180.000 mortos só do lado da Rússia, tá? E 100.000 do lado da Ucrânia. É claro, a Ucrânia tem aí a guerra acontecendo dentro do seu território. A Ucrânia, infelizmente, tem aí algo em torno de 30.000 civis mortos. Isso que a gente sabe, porque acredita-se que tanto a Ucrânia quanto a Rússia tentam esconder os dados oficiais. Mas não sei se de fato vai acontecer logo, o fim está mesmo próximo desse conflito. E nós ficamos aqui mais uma vez naquela expectativa da situação não se encaminhar para algo mais, ainda mais fatalístico. E recentemente aí, nessa quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, a Rússia lançou algumas acusações sobre uma possível invasão ucraniana a um território que faz parte da Moldávia, um país aí que é vizinho da Ucrânia, a região da Transnistria. Esse território, a Transnistria, é um território que se declarou independente em 1990, independente em relação à Moldávia, e é um território que não apoia o conflito russo. Inclusive, é claro, existe próximo a esse território, que é fronteira com a Ucrânia, bases militares russas. E com isso, quem sabe, Vladimir Putin pode estar tentando achar mais argumentos para endurecer ainda mais o conflito, haja visto que ele tem buscado invadir também áreas na região oeste da Ucrânia, e, é claro, contando com o apoio também de Belarus para cercar aí a Ucrânia. E tem mais um outro ingrediente nisso tudo: uma aproximação diplomática com Pequim, aproximação diplomática com a China, que declarou, é claro, até de uma forma bastante polêmica, que quem ganha dinheiro com a venda de armas não é a China. Será que é uma indireta para quem, meu aluno? Os capítulos desse conflito a gente sabe que ainda não serão definidos tão facilmente, nem nos próximos dias. Claro que é o que a gente torce, mas felizmente não serão. E eu quero que você deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, aproveita aí. Você que não me segue no Instagram, vai lá e fortalece, @professor Thiago Pereira. Também segue aí no canal do YouTube.
YouTube. Tranquilo? Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Um beijo grande e até mais. Valeu!